Agora eu quero mostrar aqui uma parábola que Jesus disse para nós. Quando o rei fez o convite para o casamento de seu filho, que eles rejeitaram ir para as bodas, para a festa do casamento, sabe o que aconteceu? Dá uma olhada aí no seu quadro. Porém, eles não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, apoderando-se dos seus servos, ultrajaram e mataram. Moisés e Elias aí. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Como que a Bíblia chamou eles? Esses que recusaram a vir na festa? Homicidas. Homicidas. E aí, mais tarde, você vai ver que tem mais um convite. Mas não vamos entrar lá, não. Deixa isso aí para a gente explorar depois. Se você continuar lendo ali depois do verso 7, aí ele falou, vai lá e agora chama os bons e os maus. A pomba e o urubu. Mas deixa para lá, não é? Deixa para lá. Ah, é? Vamos dar uma olhada. Olha que coisa maravilhosa. Estamos falando de adoção, meus amados. Agora, desde aquele tempo, ele estava falando de Abraão, quando ele estava entrando na terra que Deus tinha prometido para eles, né? Agora, desde aquele tempo, ou os filhos de Abraão, os amorreus, ferezeus, heveus, jebuseus e todos eles, as nações pagãs gentias, haviam tomado controle deste lindo paraíso lá e tinham ocupado aquela terra, falando de Canaã. Contudo, Deus tinha prometido um lindo tipo do milênio. Ó, que maravilhoso! Eles se mudaram para lá, tomaram cidades que já estavam construídas, plantações que já estavam plantadas, simplesmente se mudaram para lá. Um tipo bonito do quê? Do milênio. Tomar a cidade que já está construída, plantação que já está plantada. Sai daí, show! Sai de cima, é nosso. Não, mas que não, é nosso. Sai. Isso não foi o que vocês fizeram? O nosso próprio país, irmão, nosso próprio país foi tomado dos nativos. Milhões de nativos morreram. É um tempo de plantar, vai chegar o tempo de colher. Nativos vão tomá-lo de volta. Os descendentes daqueles nativos lá atrás, o qual eu também sou. Literalmente falando. Ah, o dia da vingança está chegando. A solução final está chegando. Deus tem uma solução final. Tem. Vamos lá. Adoção, colocando em posição. Onde estão? Onde eles estão? Me mostre onde eles estão. Deus chamando seus filhos de lado pela manifestação. Eles não precisam dizer uma palavra a respeito disso. Você vê que algo aconteceu. Colocando seu filho em posição, pondo ele em ordem, bem exatamente com as mesmas coisas, ele fica com o mesmo tanto de autoridade. Sua palavra vale tanto quanto de um arcanjo. Mais ainda. Olha, mais do que o de um arcanjo. O filho foi adotado, posto num lugar alto. Posto lá, mudou suas vestes, mudou suas cores. O pai tinha uma cerimônia e dizia, este é meu filho, de agora em diante ele é governador. Ele é o governador, ele está em controle de toda a minha herdade. Tudo que tenho pertence a ele. É verdade? Então poderíamos voltar para o mesmo Elá, Elá, Elohim, Elohim, veja, onde ele existe por si mesmo. E então passar por Jeová, que fez algo, ele deu ao homem o domínio da terra. Pelo que estamos esperando? Pela manifestação. A terra está gemendo? Vamos continuar e ler. Certo, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Pelo que todas as coisas esperam? Pelo que toda a criação espera? Pela manifestação dos filhos de Deus. Está esperando pela igreja entrar em sua posição? Quem era o filho de Deus? Onde ficava seu domínio? Quando Adão, o qual era o filho de Deus, a terra, ele tinha domínio sobre a terra. Está certo isso aí? Aí ele, Deus, já não era mais Elá, Elohim, que existia por si mesmo. Agora ele já era Jeová. Está vendo? Isto é, eu sou Deus e eu fiz uns menores abaixo de mim. E eu tenho te dado domínio, e o domínio deles, o domínio debaixo deles é a terra. O homem tinha domínio sobre a terra, e toda a criação está esperando pelos filhos de Deus serem manifestados. Ó, estamos esperando pela vinda daquele feliz dia do milênio, quando o nosso bendito Salvador vier para tomar sua noiva que aguarda. Olha, ele está falando da manifestação, de que ele disse? Estamos esperando pela vinda daquele feliz dia do milênio, quando o nosso bendito Salvador vier para tomar sua noiva que aguarda. Ó, a terra está gemendo, chorando pelo dia da dócil libertação, quando o nosso Salvador vier para a terra novamente. Muito bem, esse aqui é especial. Vamos lá, olha que especial. Agora, aquele filho no Velho Testamento, ele nunca tinha herança. Ora, o pai não podia lhe confiar com nada. E este é o problema hoje.
Como que Deus vai confiar em nós? Doido para pegar numa faca para matar nosso irmão. Ele tinha que ver que tipo de pessoa ele seria. Ele não podia confiar nele. Ele sempre foi filho, mas ele nunca tinha herança nenhuma. E se você não vigiar a igreja pentecostal, esse vai ser teu quinhão, herança nenhuma. Mas notem, a Bíblia diz que o mundo hoje está gemendo, esperando pelas manifestações dos filhos de Deus, para que os filhos de Deus se manifestem. O mundo está esperando por isto, pela hora chegar, quando os filhos de Deus se manifestarem, os quais são os governadores da terra. Deus pôs as pessoas na terra, o homem, para controlar a terra. A Bíblia diz que o homem é um Deus, sabiam disso? Claro que ele é. Jesus disse, não está escrito em suas leis que vós sois deuses? E se eles são os deuses, os profetas, para os quais a palavra de Deus veio, como podem me condenar quando digo que eu sou filho de Deus? Está vendo? Eles são deuses, deuses caídos. Eles recebem o domínio, o mundo, e cabe a eles cuidar do mundo. As árvores e a vida animal, tudo está esperando pela manifestação dos filhos de Deus, quando eles serão manifestados na terra. Ora vem, Senhor Jesus, é minha oração. Ó, para o grande milênio, quando eles serão manifestados. Agora, nós estamos nos aprontando para que chegue a esta hora. A igreja tem que se aprontar. Ai, meu Deus do céu, essa é maravilhosa. Essa aqui, quando eu cheguei em casa no programa passado, eu falei, mas como que eu não citei aquela citação? Falei, essa aqui é a bala de prata. E olha, e aí nós lemos no programa passado, Apocalipse 19. Depois dos 3 anos e meio, ela disse, eu estou pronta. Depois da tenda, Isaac e Rebeca estão prontos para assumir a liderança de tudo, a possessão de tudo, o controle supremo, controle. Ai, meu Deus. Mano, não adianta, não tem falha em lugar nenhum, não entra nenhuma gilete, não adianta, irmão. Não tem o que fazer. Infelizmente, para os haters, né? Os haters, não adianta. Não adianta, porque olha aqui, ó. Não tem o que fazer. Ah, mas eu tô faceiro demais. Vamos lá. Tem mais bomba aqui. Tem mais napalm aqui. Bombas incendiárias para a solução final. Vamos lá. Eu disse. Aqui é o sonho do irmão. Voltei lá na mensagem Não Sabes. Comecei a olhar para a rocha assim e fiquei olhando e passava das nuvens. Lá em cima de uma rocha que alcançava desde o leste ao oeste, num formato pontudo assim, como uma pirâmide, que percorria aqui do leste até lá, disse, lá estava você, lá em cima, num cavalo que eu nunca tinha visto nada parecido na minha vida, um grande cavalo branco com a crina solta, e disse, você estava vestido como um chefe indígena, com todas as coisas que os índios usam, vestia um peitoral, com aqueles braceletes nos braços e por tudo assim. Você estava com suas mãos levantadas e aquele cavalo parado lá como um cavalo militar, com um empinado assim, caminhando, e eu, o irmão Branham, imóvel em cima do cavalo, e você puxou as rédeas e foi cavalgando em direção a oeste. Aí no 265. Então você continuou, aquele grande cavalo se virou longe, o mais para o oeste que você podia, você se parou, levantou suas mãos assim. Então o homem começou a chorar, este homem que estava contando para o irmão Branham, o seu sonho. Irmão Branham, só de ver aquele cavalo lá com aquele cocar, a palavra que o irmão Branham usou, eles traduziram aqui como cocar, mas a palavra é war bonnet, que significa aquele cocar de penas é só usado em tempo de guerra. Olha os detalhes desse sonho. É usado em tempo de guerra. Ai, irmão, eu quero ver esse nativo brigar, irmão. Ei, meu Deus do céu. Tô doido para ver esse nativo. E nativos, plural, tá? 7 nativos. War bonnet, usado em guerra. E tudo daquele jeito, e disse que seu peitoral e tudo brilhava. Você levantou suas mãos um pouco, e você olhou para baixo novamente, pegou nas rédeas e disse, eu cavalgarei esta trilha mais uma vez. Toda a terra tremeu. Opa, terremoto. Toda a terra tremeu, para lá e para cá, assim. Vamos mais um pouquinho aqui, não assusta aí não. Vamos mais um pouquinho, não é? Agora,